Olá, gente, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao nosso evangelho de hoje. Vou dar os recados. Então, hoje nós estivemos lá no Esperança desde as 10 horas da manhã com o pit stop, com o nosso drive-thru, né? Na verdade, como que funciona? Se você tem uma doação para fazer, você deixa a doação no seu carro, chega lá no Esperança, a gente abre o porta-mala e pega a sua doação. O intuito dessa ação é arrecadar alimentos para que a gente possa fazer a entrega agora do final do ano. Como nós sabemos, dezembro é o mês mais curtinho, né? Porque nós temos o Natal, então a entrega desse mês vai ser no dia 20. E o número de famílias só aumentam, né? Nós temos o projeto na casa que chama Florescer, e antes da pandemia, esse projeto ele atendia no máximo 45, muito, quando chegava muitas famílias, chegavam a 60 famílias no mês. Então chegou a pandemia e esse número todos os meses aumentaram, foram aumentando. Esse mês entregamos 122 cestas e já chegamos a 130. Oi, seu Wilson, oi, Sônia, Alisson, boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. Então a gente chegou a 130 cestas e a gente vai fazer a entrega agora no dia 20 e a gente está com a campanha para arrecadar os alimentos. Junto com a arrecadação dos alimentos, a gente também está pedindo a doação de quem puder, um panetone e um frango. Por quê? Todos os anos o Esperança ele tem um projeto que, junto com a cesta básica, a gente entrega também um presente para as crianças. Então as crianças recebem um presente, um saquinho com presente, com roupa, brinquedo. E esse ano não vai ser possível atender essas crianças porque a quantidade de famílias é muito grande, né? Então a gente não tem a condição logística, nem condição financeira de conseguir atender todas essas famílias. Então a gente optou por deixar essa ceia mais gostosa. Então a forma que a gente encontrou foi, junto da cesta básica, a gente entregar também um frango e um panetone. O panetone, graças a Deus, a gente já quase conseguiu, falta pouco, mas assim, tá caminhando. A gente também recebeu doações através da vaquinha virtual. Também tem algumas pessoas que fazem depósito na nossa conta, mas a gente precisa de mais. Então, se seu coração tocar por adotar uma família, a gente vai estar de novo sábado que vem lá no Esperança, no dia 12, para estar arrecadando os frangos e os panetones. São 150 frangos e 150 panetones. Então a gente continua com essa campanha e 150 cestas, né? Então a gente está tanto para arrecadar os alimentos e os itens de alimentos não perecíveis, quanto o material para a cesta básica, quanto para o frango e o panetone. Então é uma campanha que ela só acontece com a ajuda de vocês. Então a gente pede, passa para o familiar, passa essa informação para um amigo, para um vizinho. Qualquer ajuda que chegar para a gente agradece. Oi, Ju, oi, Damiana, oi, Patrícia, oi, Hernani. E daí vocês podem até perguntar, mas Márcia, eu não tenho dinheiro para comprar um panetone, como que eu faço? Se tiver R$ 2, R$ 5, o que for, a gente, através da conta, a gente vai juntando e a gente vai fazer a compra. Eu tenho certeza que Deus nunca desampara nenhum de nós, Ele nunca desamparou, e a gente vai conseguir chegar nessa meta com a ajuda de todos. Então, quem nos ajuda todo esse período, a gente agradece imensamente, seja com a ajuda das doações ou através de orações. Sempre acontece assim, é muito interessante, né? Que a gente olha aquela fila que às vezes está gigante, a gente chega muito cedo, a gente chega 6 horas, 5h30, a gente começa a distribuição às 6, mas a gente chega e ainda tá começando a clarear e aquela fila tá gigante. Daí a gente fala assim, meu Deus, nós não vamos conseguir entregar, não vai dar. Mas
A gente começou essa entrega maior desde março, né, que foi quando começou a pandemia, e até hoje somente uma vez a gente não conseguiu entregar para todas as famílias. Então, teve um mês que a gente não conseguiu bater a nossa meta, mas depois a gente sempre conseguiu. E a gente consegue com a ajuda de vocês. Então, fica aqui o nosso pedido mais uma vez. Se tocou o seu coração essa campanha, a gente agradece imensamente, Esperança agradece imensamente. E além da Esperança, principalmente todas aquelas famílias que chegam lá de manhãzinha. Tem gente que chega 3 horas da manhã lá para garantir a retirada da cesta. A gente fica feliz por conseguir entregar. Ao mesmo tempo, a gente fica triste porque a gente sabe que quem sai de casa e chega lá 3 horas da manhã, tentando ganhar uma cesta, sabe que a situação em casa está muito difícil. Então, que a gente possa ter o nosso coração sempre tocado por isso e que a gente possa fazer um pouquinho. Hoje é Dia Internacional do Voluntariado e todos vocês que estão aqui nos assistindo, seja ao vivo, seja na gravação, são voluntários que nos ajudam de alguma forma a continuar essa corrente. Então, gratidão a todos vocês. Olá, Gilene, Robson. Então, a primeira parte do recado já foi. Agora vamos para as outras. Continuamos aqui com os trabalhos online. A gente ainda não tem previsão para abrir a casa. A gente está trabalhando de acordo com a pandemia, né? Então, enquanto estiver no amarelo, a gente não tem como abrir porque o risco de contaminação é muito grande. Então, a gente continua com as nossas atividades suspensas presencialmente, mas nós estamos com as atividades online. A gente está no finalzinho do ano, então eu preciso dar uns recados rapidinhos também, que a gente vai ter um recesso entre o dia... a última palestra online esse ano vai ser no dia 19, no sábado, e depois a gente volta no dia 7, que é numa quinta-feira. Então, todo ano Esperança fecha na época do Natal e do Ano Novo. A gente vai ficar esse período com as atividades suspensas, mas o ao vivo não vai acontecer, mas a gente vai continuar alimentando as redes sociais com vídeos, com mensagens edificantes, e os evangelhos das 18 horas também a gente vai ter uma alteração pequenininha, mas quando estiver chegando lá, perto do Natal, eu passo para vocês e a gente vai colocar também um post aqui na rede social para vocês saberem como vai estar funcionando esse período que é período de festas, desse ano bem complicado que nós vivemos, mas de muito aprendizado. Olá, Marcos. Oi, Nancy. E a gente precisa assim de um tempinho para colocar mais um pouquinho de bateria assim pra gente para voltar o ano que vem com tudo. Então a gente vai ter um pequeno recesso, mas o coração vai estar ligadinho com vocês. E a gente tem também os atendimentos fraternos que ocorrem online. Então, se você tiver alguém que precisa conversar um pouquinho, que está passando por um momento difícil, que a gente sabe que essa pandemia deixou alguns corações mais sofridos, algumas pessoas que se sentem mais sozinhas, que se sentem sem ter com quem conversar. A gente tem um atendimento fraterno que ocorre online também, através do celular ou através do WhatsApp, através de ligação ou do WhatsApp, depende da forma que você quiser conversar conosco. E o que a gente pede é que deixe uma mensagem no nosso WhatsApp, que é 96598 1987. Vou repetir, 96598 1987. Através desse número você deixa uma mensagem falando que quer conversar conosco, e daí um dos nossos atendentes vai ligar para você, vai conversar, vai te passar uma orientação de acordo com a doutrina, para conseguir encontrar um pouquinho de alento para o coração. E se não for você, for alguém que você conheça, que quer conversar, você também pode estar passando esse número para essa pessoa, para ela estar entrando em contato conosco. Daí você pergunta, mas Márcia, essa pessoa não vai conseguir ligar, tem uma outra forma? Tem. Você pode também mandar uma mensagem
no WhatsApp ou aqui nas redes sociais, Instagram, Facebook ou no YouTube, com o nome da pessoa, manda no privado pedindo vibrações. A gente tem uma caixinha de vibração na nossa casa que funciona assim como a gente que funcionava quando a casa estava funcionando, que era a assistência à distância, o tratamento à distância. A gente tem a caixinha de vibrações que a gente faz depois dos nossos evangelhos aqui. A equipe do Esperança se encontra online, a gente faz uma oração para fazer essa transmissão de energia para todas as pessoas que estão com os nomes nas nossas caixinhas de vibrações. Então, os recados seriam esses. Então, vamos começar. A minha companhia de hoje, que é o Thales, ele mandou uma mensagem que daqui a pouquinho ele está chegando. Então, eu começo, daqui a pouco ele chega e ele continua o evangelho comigo. Deixa eu só tomar um pouquinho de água que eu tô com sede. Falando nisso, separem também a garrafinha de água, para no final, quando a gente fazia as vibrações, a gente fazia a fluidificação da água. O Thales acabou de entrar, que daí a gente começa a prece. Então, enquanto a gente espera, pega lá sua garrafinha de água, deixa separada. Oi, Thales! Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bom e você? Bem, graças Você a não Deus. faz, Thales. Eu falei assim, eu vou começar agora, vou fazer a prece rapidinho, porque o meu companheiro está chegando, mas daí eu começo a adiantar, daí ele chega e a gente continua. Daí você entrou. Deu certo, desculpa o atraso. Deu Eu tive que super sair certo. hoje, aí acabei chegando atrasado aqui, mas tudo bem. Tá me ouvindo bem aí, não? O Hernani fala assim, não fale pra mim que eu não vou morrer, não, porque você tá me jogando uma praga. Deus me livre não morrer. Ficar aqui para sempre. De jeito nenhum. Te atrapalhei, o que você ia falar? Tá me ouvindo bem aí? Tá bom o áudio? Tô, tá perfeito. Ah, E então vocês ótimo. estão ouvindo, tá? Tá tudo bem por aí? Todo mundo tá ouvindo? Acho que sim, né? Sim. Thales, então, eu faço a prece inicial, você faz a final, ou você faz a inicial e eu faço a final? O que você prefere? O que o seu coração mandar. Ah, então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu tô morrendo de saudade de ouvir a sua prece final e eu tô enjoada da minha. Tá ótimo, combinadíssimo. Eu faço a inicial e você faz a final, pelo menos eu escuto a sua. O que você Combinado. acha? Feito, Então feito, tá feito. bom. E assim, agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a Ele, toda a equipe espiritual da nossa casa, do Esperança, os mentores individuais de cada um de nós, que estamos aqui ao vivo, aquelas pessoas que vão assistir depois a gravação, que nos envolvam com muito amor, muita paz, muita harmonia, para que nós possamos estar de mente e corações abertos para ouvir um pouquinho mais dos ensinamentos do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Aí, Thales, será que o pensamento tem algum poder sobre a nossa vida? Só um pouquinho, né? Muito, Tem né? quase nada, né? Exatamente. A gente como espírito, né, numa condição encarnada, nós somos a conduta do nosso corpo físico e da nossa condição material, ela é o resultado da ação da força do nosso pensamento. Né? Então, o nosso espírito ele tem a vontade, né, e a vontade se traduz em pensamentos, e o pensamento gera uma ação, que essa ação, pela lei divina que a gente estuda na doutrina, gera uma reação. Né? Então, tudo começa com a vontade do espírito se traduzindo no pensamento. Né? E o mais interessante é que a vontade ela é exclusiva do espírito, ela ainda está no ponto espiritual. O pensamento que a gente estuda na obra do Kardec, ele já é material. Né? Ele é onda, o pensamento ele é onda através do fluido, da matéria, que se manifesta através da comunhão de pensamentos e tudo mais. E é isso que é o mais interessante, que quando a gente tem um espírito com vontade, a vontade quer se manifestar,
mas o pensamento já tem o poder da matéria, né? Já tem o peso da matéria. E aí que muitas das vezes a nossa vontade real e efetiva não se traduz no pensamento que seria correto para gente tomar as ações que não irá nos atrapalhar a caminhada evolutiva, né? Então, o pensamento ele inicia lá na vontade do nosso espírito, né? E ele acaba coordenando e direcionando e resultando nas ações que a gente tem aqui enquanto encarnado para a gente poder se relacionar com as pessoas, com o mundo que a gente está, com o orbe que a gente está. Mas ele é de fato, o pensamento é de fato o tema central de todas as ações que a gente está aqui hoje executando, né? Na Terra, enquanto encarnados, né? É verdade, a gente consegue mudar a nossa realidade de acordo com aquilo que a gente pensa, né? Quanto mais positivo a gente pensar, mais a nossa vida vai, digamos assim, ficar um pouco mais fácil a caminhada, né? Quanto mais negativo a gente pensar, mais difícil fica a caminhada, né? Porque o pensamento, ele vai... toda vez que a gente pensa, a gente vai plasmando algumas coisas, ou seja, a gente vai criando algumas coisas na nossa vida. E uma coisa que aconteceu essa semana bem interessante, o meu marido falou assim, eu vou para São Paulo, daí eu vou pegar trânsito, vou pegar chuva, vou pegar não sei o que. Eu falei para ele, se você pensar que você vai para São Paulo, vai pegar chuva, vai pegar trânsito, você vai pensar, vai pegar chuva, vai pegar trânsito. E a previsão era de chuva para onde ele ia. Daí eu falei, muda o pensamento. Daí ele foi, voltou e não pegou a chuva. E é uma coisa boba, assim, uma frase boba, mas que a gente pensa e, na verdade, acontece, né? Muitas vezes a gente sai de casa falando assim, nossa, hoje o dia vai ser horrível. E realmente o dia fica horrível, né? E se a gente falar, não, o dia vai ser bom, o dia fica bom. Exato. Porque a gente, como você falou muito bem, né? Você definiu perfeitamente. Ele plasma, né? Esse plasma que ele faz, que ele gera, ele é captado por tudo e por todos, né? Então, o que eu estou pensando, eu estou plasmando, que vai encontrar por ondas, por sintonizar na mesma vibração, no mesmo tipo de pensamento, outros tantos que estão pensando igual, no plano físico e no extrafísico, né? E aí acaba gerando as situações igual você falou, né? Pô, eu tenho um dia super ruim, e aí, pensando nisso, eu estou plasmando, ele vai entrar em sintonia com outra pessoa que também está tendo um dia super ruim, e eu vou encontrar só pessoas que estão com um dia super ruim, que vai causar o meu dia ficar ainda mais super ruim, né? Se eu pensasse ao contrário, eu iria encontrar meus pensamentos, né, de acordo com pessoas que estão ali vivendo uma vida mais leve, estão para cima, estão no alto astral. E aí, mesmo que eu estivesse num dia ruim, talvez as minhas relações ou as minhas percepções dos pensamentos que me rodeiam seriam positivos, que melhorariam o dia. Né? Então, ainda que nós estejamos em uma fase triste, ruim, algum problema acontecendo, é importante que a gente cultive esse pensamento positivo, né? Cultive o elevar da consciência, para que, se de nós ainda não fomos capazes de transformar o nosso entorno e os nossos pensamentos, que pelo menos nós possamos nos conectar com aqueles que possam nos dar aquilo que precisamos para nos reerguer, para nos reanimar, para nos retomar a caminhada, para a gente sair do momento que a gente se encontra de tristeza. E isso acontece no dia a dia. Você falou, seu exemplo, do seu marido, e foi super interessante que nessa mesma semana eu ainda estava falando com a minha esposa, com a Carol, sobre isso, porque a gente tem um bebezinho e a gente precisa comprar mamão para ele comer mamão, para o intestino funcionar e tudo mais. E a gente, poxa, preciso comprar mamão, e ela pensando nisso, comprar mamão. E aí, no dia da feira, aqui perto de casa, ela saiu, e assim que ela entrou na rua da feira, um cara da barraca olhou para ela e falou, você quer mamão, minha senhora? Então, olha só como é que é no dia a dia, né, que a gente nem percebe. E aí, quando a gente tem aqui o conhecimento da doutrina e tudo mais, ela chegou comentando comigo, olha, Thales, assim, pô, a gente está falando do nosso pensamento, aconteceu isso. Eu entrei na feira, o cara olhou para mim, senhora, você quer mamão, senhora? E na hora, porque ela projetando isso, plasmou a necessidade de comprar o nosso mamão, o rapaz lá pensando, poxa, eu preciso vender mamão, que é o meu sustento e tudo mais, se conectou e ele direcionou para ela, né? Então, o pensamento estimulou, né, a ação. E aí, qual foi a reação? Ela comprou uma mão, né?
Então, se vale para uma mão, vale para todas as outras coisas da nossa vida. Né? Se eu penso que nossa, eu estou com muito ódio de alguém, eu quero me vingar de alguém, eu quero me vingar de alguém, eu quero me vingar de alguém, provavelmente vai aparecer alguém na nossa caminhada e vai me oferecer uma forma de eu me vingar desse alguém. Né? O senhor quer uma arma? O senhor quer quer que eu dê um jeito no cidadão? E aí vai gerar a ação que a reação a gente já conhece, aí que a doutrina espírita nos explica. Né? Então, o pensamento, ele é a manifestação da vontade do espírito. Né? Então, o que é importante, né, na minha visão, Márcio, se você concorda? Né, às vezes a gente se preocupa muito, né, quando a gente começa a estudar a doutrina e entrar nesses temas, a gente se preocupa muito em, nossa, eu preciso melhorar meu pensamento, eu preciso melhorar meus pensamentos, preciso melhorar meus pensamentos. Só que, na verdade, o pensamento, ele é um efeito, ele não é uma causa. Né? A causa é a vontade do espírito. Então, assim, a gente precisa melhorar as vontades do nosso espírito. E como que a gente faz isso? Se evangelizando, né? Atuando com coisas nobres, frequentando algum aspecto religioso, de qualquer que seja, desde que tenha a fé e a conexão com o plano mais alto, né? Praticando boas ações e boas obras, porque isso vai começar a estimular a vontade do nosso espírito para as coisas que são do céu, coisas de Deus, as coisas que são moralmente superiores. E aí, naturalmente, os nossos pensamentos passam a ser de construir coisas boas, de vibrar por coisas boas. E aí a gente vai, aos poucos, modificando todo o nosso entorno. Né? É muito comum a gente ver na doutrina, no centro espírita, a gente fala aquela frase, né? A pessoa vem pelo amor ou vem pela dor. Né? E aí as pessoas às vezes vêm com problema, com vício, com uma tristeza, uma depressão, qualquer que seja, que ela não para de pensar nessa forma perniciosa, e ela entra, e aqui eu estou dando exemplo da doutrina, porque nós somos aqui da doutrina, mas isso vale para qualquer tipo de manifestação religiosa, de religiosidade, desde que haja fé e algo bom no coração. Mas ela procura a doutrina espírita, e aí ela começa ali a transformar as vontades do seu espírito. Né? Então ela vai melhorando cada vez mais o seu pensamento, porque ela vai transformando, né, aquilo que ela compreendia da vida, aquilo que ela compreendia, né, ela vai adquirindo a razão. Então, quando tudo isso vai acontecendo, ela começa a vencer aquelas dificuldades, porque pensa de forma diferente. E aí, a partir do momento que ela pensa de forma diferente, ela age de forma diferente. Quando ela age de forma diferente, a reação para ela também é diferente. Ela entra aqui no círculo virtuoso, né, não no círculo vicioso. A gente costuma ver, às vezes, as coisas dando errado na nossa vida, qualquer que seja, um desvio do que a gente planejou, né? Aí o nosso espírito já fica com aquela vontade abalado de dar continuidade. Né? Poxa, se saiu do meu planejado, eu preciso dar continuidade. Eu não posso parar porque o que eu planejava da minha vida mudou. Mudou, agora eu preciso continuar a minha caminhada. Né? Preciso resgatar essa vontade que eu tenho aqui de fazer a minha vida ser feliz, de dar certo. E aí, a hora que eu retomo essa vontade, os meus pensamentos naturalmente se alteram. E aí altera por quê? Porque é bom, né? Porque é virtuoso, do que é benefício, né, para cada um de nós. E uma coisa que você me fez pensar, Thales, nesse seu aspecto, é que às vezes a pessoa chega na casa espírita, a gente fala de casa espírita, como você falou, porque a gente é casa espírita, né? Mas a pessoa chega lá na casa espírita, passa no atendimento fraterno, e daí ela acha que ela vai encontrar a cura, ou física, ou emocional, ou espiritual, de passar nas salas, né? A sala de passe, as salas de assistência. Então eu vou chegar lá e eles vão me curar. E daí a gente, quando faz atendimento fraterno, a gente fala, olha, você tem que assistir evangelho, prestar atenção no evangelho e colocar o evangelho no seu dia a dia. E daí a gente vê que tem pessoas que chegam na casa espírita com um problema e elas frequentam a casa 3, 4, 5 anos e a queixa é sempre a mesma, né? Que ela vai na casa espírita, ela tá bem. Ela vai embora, passa um tempo, ela não tá bem de novo. Então ela volta para assistência. E tem aqueles que não, que frequenta um período
e daqui a pouco fala, olha, eu consegui encontrar a cura que eu precisava para o problema que eu tinha, então vim aqui agradecer, vou estudar e continua a caminhada dela de uma outra forma, né? E daí a gente começa a ver que não é a casa espírita, não é o passe que vai fazer a diferença, é a mudança de comportamento, a mudança de pensamento que o evangelho vai fazer nessa pessoa, né? É deixar o evangelho entrar dentro da pessoa e esse evangelho fazer parte do seu dia a dia, mudando os seus pensamentos, mudando as suas ações, né? Porque não existe milagre. Jesus sempre falava, a tua fé te curou. Então é essa mudança que você faz que vai causar cura. Porque mesmo na época de Jesus, ele curou muita gente, mas muita gente voltou a ficar com a mesma doença. Porque, na verdade, não fez essa mudança em si, essa reforma, né? Essa mudança de pensamentos. E a gente pode tanto criar a cura, quanto piorar a doença, né? E criar a doença, o pior ainda é saber que nós somos responsáveis, muitas vezes, por criar as nossas próprias doenças, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. E aí já dá para entrar no outro campo, que é o como que o nosso pensamento conduz, né, a nossa organização celular. Né, porque é tudo vibração, né, a gente entende que é tudo uma transmissão do pensamento que altera a vibração dessa concordância celular que tem dentro de uma naturalidade, porque Deus cria tudo perfeito. Né? Deus vai lá e cria, ó, tá aqui o seu corpo, as células funcionam assim, para todo mundo igual, todo mundo funciona perfeitamente. Né? Só que aqui tem a força da vontade do homem, do pensamento. Né? E às vezes ele mesmo causa em si, né, essa desorganização celular que acaba acarretando em problemas físicos, né, que depois fica-se sem entender. Né? Então, se eu acumulo pensamentos de ódio, né, naturalmente, aqueles pensamentos eles vão desorganizar a minha naturalidade celular, que pode ocasionar aqui, se assim for a vontade divina, em alguma disfunção orgânica representada aqui no nosso mundo como doenças. Né? Então, por isso que a vontade tem que ser trabalhada, né, para que o pensamento naturalmente represente aquela vontade. Né? Eu me lembro, e aí eu falo aqui de mim, né, que de quem eu posso falar, um pouco atrás, sempre tive muito problema com bebida, eu bebia muito álcool. Né? E aí eu trabalhava, chegava cansada, aí onde que eu ia buscar meu descanso? Nossa, eu preciso tomar aqui uma dose de alguma coisa, preciso tomar aqui um drink, uma coisa para que sem isso eu não me acalmo, não me alivio. Veja só, a vontade do espírito era de buscar o torpor, para o que? Apaziguar a sua intranquilidade com as coisas do mundo. Né? O fruto dessa vontade trazia o pensamento de ingerir a bebida alcoólica. Aí eu promovia a ação da consumo de bebida alcoólica, que trazia a minha reação de uma tristeza que nunca acabava e de uma prejudicando o corpo físico, o organismo físico. Porque, naturalmente, o organismo não precisa do álcool para se estabelecer. E aí, se eu introduzo algo que não é natural dele, aquilo, de alguma certa forma, vai, ao bom tempo, se desorganizando. Né? E aí, quando eu retomei na doutrina um pouco mais, eu fui trabalhando a vontade do meu espírito. Né? O mesmo cenário que eu tinha antes não mudou. O que mudou foi a vontade do espírito, porque eu continuo trabalhando e chego cansado, só que agora que eu chego cansado, a vontade do meu espírito é outra. Poxa, deixa eu fazer uma leitura. Aí o pensamento vou ler pegar o livro do Chico aqui, vou dar uma lida. E a ação é ler uma obra. E eu saio tanto quanto melhor descansado do que antes eu saía. Uma falsa ilusão de que eu estava descansando. Mas não, eu estava acumulando o peso da amargura e do torpor no meu corpo, no meu espírito. Então, o que nós temos que trabalhar para melhorar os nossos pensamentos é a vontade do espírito. Porque senão a gente fica nesse problema que você falou. Aquele que procura a casa espírita, ele acha que os pensamentos dele estão mudando, mas não estão. Não estão mudando. E ele, a hora que sai, se afasta um pouquinho e volta tudo, porque a vontade do espírito é a mesma. Né? Então, a evangelização, a conexão, o passe, a instrução, o exemplo que a gente se depara na doutrina espírita, quando o homem, a pessoa,
estuda na doutrina e se dedica a voluntariar, ou na doutrina, qualquer religião, mas ser voluntário, se deparar com situações de ajuda ao próximo, ele vai vendo como que a vontade dele vai se melhorando, ele vai ajustando a vontade do espírito, né, a execução do seu livre-arbítrio. E aí tudo depois acontece de forma natural, né? O pensamento muda, a ação muda e a reação também vem para algo mais virtuoso, né, que faz bem para nós. E isso tudo ocorre com autoconhecimento, né? Porque daí a gente descobre qual que é o gatilho que vai fazer a gente fazer aquele comportamento, aquele pensamento que vai gerar um comportamento que vai gerar uma ação. Então, a partir do momento que a gente descobre qual que é o gatilho, que no seu caso, por exemplo, foi o cansaço. Daí você descobriu que isso e foi levando cada coisa. E são várias coisas na nossa vida, né? Se a gente pensar, tudo tem um gatilho. Então, por exemplo, se eu tenho um problema no relacionamento, eu vou começar a brigar dentro de... Vamos supor, eu não me dou bem na família, tenho problema em relacionamento, começo a brigar em casa, automaticamente eu mudo meu humor. De mudar meu humor, eu vou começar a ou ir para o mundo das drogas, ou vou para o mundo da medicação ansiolítica, porque eu não quero olhar para aquele problema. A hora que eu vejo, não, eu vou olhar o problema, vou fazer essa mudança, e a partir disso eu vou colher os frutos daquilo que eu preciso, né? A gente tem que descobrir o que está nos causando aquele pensamento e daí o comportamento que vai criar a ação, né? Então, o autoconhecimento, começar a se conhecer, entender, não, isso aqui não tá bom em mim, isso eu preciso mudar, é aquilo que a gente precisa aprender diariamente para fazer essa mudança dos nossos pensamentos e automaticamente deixar a nossa vida mais equilibrada, porque nós somos os responsáveis, né? Não é outra pessoa que vai nos mostrar o caminho. Porque, como você falou, eu posso falar por mim. Eu também posso falar por mim, porque na verdade eu não sou o Thales, eu não sei o que vive dentro do Thales, e o Thales não é a Márcia, não sabe o que vive dentro da Márcia, né? Então, essa escolha, esse olhar carinhoso para dentro de si, é que vai fazer a gente começar a mudar esses pensamentos e olhar o quanto que esses pensamentos fazem mal para a gente. Né? Porque o Haroldo fala assim, a nossa realidade quem cria somos nós, e é verdade. Se eu falar assim, não, eu vou mudar a partir de hoje, começar a mudar todas as minhas ações, os meus pensamentos, automaticamente a minha vida vai mudar também, né? Exato. E agora, se eu permanecer do mesmo jeito, eu vou ficar minha encarnação inteira reclamando. Daí, quando eu ficar velhinha, caquética, com 150 anos, eu vou estar falando, meu Deus, a minha vida não foi nada, foi terrível, só foi... Porque eu fiz isso, eu criei isso, né? A minha realidade sou eu que crio. Né? E o Espiritismo vem nos mostrar isso a partir de mostrar o livre-arbítrio, as escolhas, as mudanças, e que principalmente eu sou responsável pela minha mudança, pela minha felicidade, pela minha tristeza. Exatamente, o autoconhecimento de fato. E para embarcar nessa do autoconhecimento, tem que ter muita coragem, né? Porque não é fácil você se deparar com sua pior versão, né, até então conhecida, né? Porque quando você mergulha no autoconhecimento, você certamente vai se deparar com uma versão que sempre esteve lá, mas você sempre quis deixar escondidinha, né? O processo de introspecção do autoconhecimento, você está se revelando, né, quem você é. E aí, Márcia, assim, onde eu agradeço a doutrina espírita pela a oportunidade de proporcionar ao ser a aquisição da fé raciocinada, né, da razão. Que quando você estuda a doutrina espírita e você está na sociedade de autoconhecimento e você vê quem realmente você é, você não se choca, você sabe que está tudo bem, que é parte do processo, que é uma lei de evolução, que é natural, que Jesus, o Cristo, o maior amor dessa terra que esteve, um dia já foi como eu, né? E que hoje, ainda que eu seja terrível quando eu me autoconheço, eu já sou melhor do que eu fui antes. E vou ser melhor amanhã. Então, essa consciência que a doutrina espírita nos traz do conhecimento da aquisição é a melhor ferramenta e a melhor arma para você combater a si mesmo nesse processo de autoconhecimento. Porque a hora que você se depara e fala, opa, peraí, por que eu estou assim, por que eu sou assim? Não. E aí você tem essa coragem de aceitar quem você é de fato e saber conviver com quem você é de fato.
porque aí sim você consegue trabalhar nessa retomada do seu espírito, da sua vontade, para mudar os seus pensamentos e os seus atos. E a gente tem uma mania de falar assim, ah, eu sou forte, eu não sei o quê. Na verdade, nós somos vulneráveis. Nós temos que entender essa nossa vulnerabilidade, né? Eu não sou boa em tudo, eu tenho um monte de defeito. E olhar com amor aquele defeito que eu tenho e falar assim, bem, eu sou egoísta, sou orgulhosa, sou egocêntrica. Tá, então eu preciso mudar. Então eu vou mudar uma coisa só. Se eu conseguir resolver uma coisa nessa vida, já tá ótimo. A próxima é outra vida, outro momento dessa etapa da evolução. Se nessa encarnação eu resolver uma coisinha só, já tá bom, né? Porque é uma caminhada, e a caminhada ela pode ser bonita ou dolorosa. A gente tem que saber olhar. Os desafios que eu não gosto de falar que são problemas, eu falo que são desafios diários. Os nossos desafios, as nossas missões diárias, elas vão estar sempre aí. Só que cabe a gente escolher passar por elas com amor ou com dor. A gente vai ter que escolher, não tem como. A gente vai ter que escolher, a gente faz escolhas todos os dias. Então eu posso escolher o que eu vou pensar, eu vou escolher como eu quero encarar a minha vida. E só que a partir das minhas escolhas vão ter as colheitas, né? A plantação é opcional, cada um planta o que quer. Mas a colheita é obrigatória para todos nós, né? Então eu acho que isso que o Espiritismo nos dá, essa clareza, nos mostra a importância da gente pensar assim, bem, tá difícil hoje, mas Jesus também já passou por isso, né? Então se ele passou, eu também consigo. E deixa Exatamente. Jesus assim um pouco mais humano, né? Assim, falar, Mais não, eu perto, posso né? chegar lá, né? Exato, mais perto, né? É, Hum. e Eu daí, toda vez, trazendo ele para perto, desculpa, pode falar. não, eu ia falar que toda vez eu penso nisso, eu falo assim, é, entre Jesus e eu não tem nada diferente, só alguns bilhões de anos. Só isso. E é simples assim, não tem nada diferente, só alguns bilhões de anos nos separaram, né, de caminhada. Ele já está alguns bilhões de anos caminhando na frente, e eu tô lá, seguindo, né? E tem ali, Deus está criando alguns que estão bilhões de anos atrás de mim, também na escala evolutiva, né? E tá tudo bem, né? A gente tem que seguir. Né? A gente tem que, não tem que, no Evangelho segundo o Espiritismo, os seres perfeitos, capítulo seres perfeitos, fala, nós não temos que ser perfeito hoje, a gente tem que ser melhor a cada dia. Né? A natureza não dá salto. A gente vai, a cada dia, se melhorando. Eu me lembro, quando você fala desses problemas, desses defeitos que muitas vezes a gente encontra em nós, eu me lembro numa vez em um trabalho de assistência mediúnica, que um irmão nosso do plano desencarnado se manifestou e numa condição de muitos erros aos nossos olhos aqui, que ainda não compreende o que é o bem e o que é o mal. Então, no nosso julgamento de como imperfeição na Terra, eu lembro quando acabou o trabalho, todo mundo ficou bem assim chocado com os erros que aquele irmão cometeu e estava sofrendo. E no final, o mentor, na finalização, trouxe uma mensagem para o grupo falando assim, enquanto muitos pensam que esse que passou está cheio de defeitos, nós olhamos para ele como um irmão cheio de oportunidades. Né? Então, ainda que nós nos depararmos com os nossos defeitos, ainda que nós nos depararmos com nossos problemas, trabalhar a vontade do Espírito é pensar que tudo isso, dentro de uma lei de evolução, dentro das inúmeras chances da bondade, da misericórdia divina que nos proporciona, são degraus de oportunidade que eu tenho de ascensão. Né? Pois sem isso estar percebido, eu não poderia me preparar para vencer. E se eu não venço, eu não evoluo. Né? Então, perceber é a primeira etapa para a cura da doença. Aquela doença que não se manifestou no nosso corpo físico, a gente nem sabe que tem. A hora que ela começa a dar os sinais, uma febre, uma mancha, uma dor, não sei o que, a gente, opa, deixa eu investigar aqui, e olha só, estou com uma doença, eu preciso me tratar. E a gente vai tratar. Nosso espírito é a mesma coisa. Né? A hora que ela está se manifestando, a doença da nossa alma, e a gente percebe que nós possamos dar graças a Deus, falar obrigado por me permitir perceber já o que eu preciso mudar. Né? E não ficar preso numa vontade de viver aquele problema. Né? É transformar a vontade em superar aquele problema. Porque meus pensamentos vão ser positivos. Porque a minha vontade é seguir. Minha vontade não é parar e estacionar. E aí eu começo a transformar o ambiente em mim e todos aqueles que são em volta de mim. A gente vê inúmeros casos na doutrina espírita de espíritos em situações de sofrimentos terrenos terríveis,
que quando se deparava com alguém que não lhe conhecia, aquele que não conhecia olhava e sentia que aquele não tinha problema nenhum, que era uma pessoa feliz. Por quê? O pensamento dele é outro. Né? A situação que ele passa, para nós que não compreendemos, é de extremo sofrimento. Mas ele não, ele está resignado, vamos embora, vamos para cima, vamos vencer, é morrer pelo leão, vamos morrer pelo leão, vamos aqui ser crucificado vivo, vamos ser crucificado vivo, vamos ser queimado na fogueira, vamos embora ser queimado na fogueira, e vamos embora. Né? E aquele estava em volta e falou assim, caramba, olha como pode ser assim, né? Que era o que Jesus representava. Né? Os guardas que prenderam Jesus ficavam assim tocadíssimos, emocionados de estar perto dele. Né? Porque alguém naquela situação de flagelo, de injustiça, de condenação sem crime, de coroa de espinho, de túnica humilhante, vivendo, subindo para o madeiro, glorificado, você é louco. Quem está perto daquilo é outro pensamento, entendeu? E contagia, né? Contagia. Então, nós podemos, dentro do nosso espaço, da nossa capacidade, contagiar em pensamento como Cristo contagiou o planeta, a humanidade, né? Nós temos um planeta dentro do nosso lar. Então, se nós estamos um companheiro, com um problema no trabalho, com algum problema em casa, um familiar, um filho, dando problema, alguma coisa, promovemos nós o pensamento elevado, para que a luz ilumine as trevas. E aí o ambiente do lar vai se transformar. E aí aquele que está em problema vai começar naturalmente a vibrar em outra sintonia. E a gente vai ajudar. E muitas das vezes a gente tem em casa algum companheiro nosso, marido, esposa, filho, vô, vó, tio, pai, o que quer que seja, que divide o lar conosco, passando por um problema, e a gente logo já quer ir lá dar a solução do problema dele. A gente já chega lá, não, você tem que fazer isso, é isso que tem que fazer. Tá. Não, para do lado, em prece, eleva o pensamento ao Cristo, pede que a sua luz adentre ao lar, que envolva aquele que lá está, e deixa estar. Naturalmente, ele vai perceber e ele vai começar a vibrar em outras ondas. Quando for possível dar uma sugestão, dê, mas não falar o que tem que fazer, que é o que a gente mais gosta. Né? Porque a gente acha, não, se o outro está sofrendo, eu não estou, então eu tenho aqui cabidal para falar o que ele tem que fazer. Não, não tem. Né? Porque no final é todo mundo igual. Tudo igual. E isso mostra a responsabilidade de todos nós, a partir de hoje, né? De fazer essa reflexão. A hora que vier aquele pensamento que não é tão interessante, respira, vê de onde ele está vindo, abraça esse pensamento e fala assim, então, meu filho, não dá para ficar assim, né? Vamos mudar, vamos achar uma solução para ele. E toda vez que a gente abraçar um pensamento negativo com amor e transformando ele em pensamentos bons, a gente vai mudar a psicosfera da onde nós estamos e até a do planeta, né? Então, cada um faz um pouquinho e todos nós somos responsáveis para que as energias desse planeta que a gente vive se tornem melhores, né? Então, essas formas de pensamento que a gente falou, elas saem da nossa cabeça, né? Então, toda vez que a gente pensa uma coisa ruim, a gente vai plasmando e a gente vai deixando os ambientes mais difíceis de conviver. Se a gente quer um mundo melhor, essa reforma de pensamentos tem que vir de cada um de nós. E o evangelho, a prece, o elevar as nossas orações a Deus é o que vai mudar esses pensamentos ruins que estão dentro de nós, né? Então é olhar, entender, abraçar esse momento e falar assim, não, agora chega, eu não quero viver isso. Então, mudar esse pensamento. É uma escolha de cada um, né? Eu tenho... O Hernani, que está vendo a gente aqui, ele deve cansar de me ouvir falar isso, porque eu falo isso sempre. Mas eu tenho uma coisa que eu faço sempre, toda vez que os problemas acontecem na vida de todos nós, né? Nós temos nosso momento de baixa, né? Então, toda vez que eu já me pego nesse pensamento que você falou, de estar em baixa, na hora eu faço o exercício de parar, pensar e falar assim, olha, eu tenho compromisso com Deus de ser feliz. Eu tenho compromisso da felicidade. Eu assumi um compromisso de ser feliz. Então, não posso. Não posso deixar esses pensamentos me dominem. Né? Porque eu combinei isso. Eu combinei. Eu falei, pai, me manda, que eu vou ser feliz. Né? Então, esse é um compromisso que eu tenho. E eu faço esse exercício sempre.
né? Eu nunca deixo de fazer exercício, porque aí na hora eu falo, opa, peraí, vamos lá, eu tenho esse compromisso, tem que mudar. Né? Ele tá ali me olhando, falando assim, poxa, combinou comigo, e aí? E aí na hora eu venho, então eu sempre uso isso, né? Isso me ajuda bastante mesmo, né? De reforçar esse compromisso que eu tenho com a felicidade. Todos É nós isso temos. mesmo. Todos nós. A gente não foi criado para ser infeliz, não. Fomos criados para sermos Exatamente. felizes. Exatamente. Estouramos o nosso tempo, Thales. Eu falo Eu falo pra demais. caramba, eu que falo pra caramba, desculpa o atraso. Imagina. Isso que eu comecei 10 minutos antes para dar os recados, hein? Então imagina. Thales, é Maravilha. muito bom dividir sempre com você o Evangelho. É Eu que muito agradeço, gostoso eu esses adoro. momentos. E as palavras são sempre confortadoras, assim. E Thales deu uma sugestão pra gente, ó. A hora que bater a bad, pensa assim, respira fundo. Não, nasci para ser feliz. Eu combinei com Deus, então vou ser feliz. Não aceita Exatamente. infelicidade, não. Compromisso assinado. Foi Com o que nos certeza. permitiu estar aqui encarnado, porque tem uma fila enorme. Né? A gente assumiu esse Aproveite esse compromisso. momento. Exatamente, exatamente. Thales, você pode fazer as vibrações e É, a prece de encerramento. Quem tiver claro. a garrafinha de água, a gente deixa separado para fluidificar, para que essa água sirva de remédio para o corpo físico e espiritual de cada um de nós. Pode começar? Pode? Então, Jesus, nosso irmão, divino amigo, luz do nosso planeta, criação como nós, de nosso Pai de amor, agradecemos a oportunidade de envolvidos estarmos em Ti, no Evangelho, nas reflexões, e pedimos ao Senhor que no dia de hoje auxilie a cada um de nós que aqui está ouvindo e a todos os outros que através dos pensamentos nossos possam endereçar, a chegar, que possamos receber a sua luz de iluminação para tocar a nossa alma, nosso espírito, trabalhando à vontade, fortificando a fé, auxiliando na marcha, cultivando o pensamento elevado, no seu exemplo, na sua figura, crendo na bondade divina do nosso Pai e nos trazendo o bom ânimo, a coragem para vencermos a nossa caminhada. Sabemos, Senhor, que sem a sua vontade, nada disso aqui seria capaz. E no seu exemplo gostaríamos, Senhor, também de segui-lo. E através da nossa vontade, santificarmos os nossos próprios pensamentos, os nossos lares, os nossos familiares, os locais que estivermos, que fomos. Que o Senhor possa olhar por todo o nosso planeta, dos governantes, àqueles que se encontram em hospitais, em clínicas, desamparados, desabrigados, adoecidos, a cada familiar que aqui estão ouvindo, e a todos aqueles corações partidos que o Senhor sabe onde se encontram. Que de nós, Mestre amado, possa ser doado o que melhor tivermos, pois aos seus olhos sempre haverá em nós uma gota de amor, de luz, de esperança. Que as águas que se encontram em posses dos que aqui conectados estamos possam receber o lenitivo remédio, o auxílio físico, espiritual e mental para o reequilíbrio, para o retomar de forças, para o auxílio da reparação orgânica. Que o grupo do Esperança seja abençoado em seu nome, nunca lhe faltando-lhes trabalho, suor, luz e vitórias espirituais. Agradecidos mais uma vez, pedimos a Ti que nos conduza nesta semana, permitindo, se assim for a vontade do Pai, o reencontro em breve. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
Thales, muito obrigada Eu que mesmo por ficar agradeço. conosco hoje. Que Deus abençoe você, a sua família. Obrigado. Que esse Obrigado. finalzinho de ano seja cheio de paz, de amor, de equilíbrio no seu lar e com toda a sua família. Obrigada por todo o carinho com a nossa casa. Obrigado. Vocês também. Vocês me dão a oportunidade de ser úteis. Sem vocês, eu estaria mais um dia de inutilidade. Gratidão. Então, vem ser útil aqui com a gente sempre. Pode deixar, pode deixar. Obrigado Beijo no mesmo. Um coração. beijo em todos aí. Fica com Deus. Dá um beijo na Carol e no filhote. Dou sim. Dou sim. Beijo pra Tchau, vocês tchau, também. tchau, gente. Obrigada. Fiquem com Deus.